Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batista trazendo para vocês mais uma videoaula, mais uma lição dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Talvez vocês já me conheçam de terem acessado o meu site, o juliobatiste.com.br, onde tem mais de 80 mil páginas com conteúdo gratuito, tutoriais, livros online completo, cursos, principalmente da área de informática, mas tem também muita coisa para o pessoal de concursos públicos, português, matemática, etc. E tem também a loja virtual, onde eu vendo os livros, cursos, videoaulas e e-books de minha autoria. Estamos então nessa série de 100 ou mais videoaulas de banco de dados ou Axis, onde até a lição 49, a maioria das lições foram criadas pelo colega Manuel Jailton. Ele criou os vídeos baseado no conteúdo escrito de minha autoria, numa parceria que nós temos de muitos anos. Agora, a partir dessa lição 50 até a lição 100 ou mais, eu mesmo criarei os vídeos, todos eles baseados em exemplos práticos passo a passo. Então é uma série, vocês já sabem, né, aborda desde a teoria até a macros e VBA, bem completa, e é uma série perfeita para quem é iniciante. Legal? Então, tiver alguma dúvida, deixe as suas dúvidas e sugestões no campo comentários. Não esqueçam de indicar esses vídeos, essa série de vídeos, nas redes sociais para a lista de contato de vocês. E inscrevam-se aqui no canal. Ao se inscrever, além de ser gratuito, sempre que um novo vídeo é publicado, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail sobre a disponibilidade de novos vídeos. Se tudo der certo, semanalmente novas lições. Todos os exemplos a partir dessa lição número 50 serão exemplos práticos baseados nesse livro aqui de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Axis 2010 Avançado, Macros e Programação VBA, Guia Prático. Esse livro é bem completo, tem mais de 820 páginas, tá? E exclusivo para você que me acompanha aqui pelo YouTube, neste endereço aqui eu criei uma promoção para este livro, com 50% de desconto e 12 bônus, incluindo muitas videoaulas de bônus, planilhas editáveis, e-books, etc. Que tem a lista de todas, tem videoaula de Excel, de VBA no Excel, de Axis, são mais de 60 horas de videoaulas. Então, se tiver interesse, dê uma olhadinha aqui nesse endereço, tá legal? Todos esses bônus, você compra o livro, com 50% de desconto, o livro vai pelos correios e os bônus você recebe via download. Legal? Vamos então aprender um pouco mais de banco de dados e Axis agora através de exemplos práticos passo a passo. Um excelente estudo a todos. Valeu! Olá, tudo bem? Estamos chegando à nossa lição de número 51 dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Na lição 50 nós começamos uma série de vídeos sobre resolução de exemplos práticos com consultas. 20 exemplos práticos passo a passo. Fizemos 2 exemplos na lição 50 e vamos fazer mais 2 exemplos completos, passo a passo, nessa lição 51. Tá? Lembrando sempre para vocês que os exemplos que nós estamos fazendo são baseados no banco de dados Northwind. Ele está disponível para download nesse endereço aqui. É só vocês baixarem, descompactar esse arquivo, e aí vocês têm o banco de dados que eu uso para os nossos exemplos dessas lições. Não esqueça de me ajudar a divulgar esse conteúdo gratuito, essa série de 100 videoaulas, para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar a divulgar? Compartilhando e indicando através das redes sociais que vocês participam. Aqui embaixo do vídeo tem uma descrição completa do vídeo com um link de acesso para o vídeo. Você pode simplesmente copiar e colar essa descrição. Facebook, no Google+, no YouTube, no Twitter. Twitter tem que fazer um textinho menor porque é só 140 caracteres. E também pode mandar um e-mail com o link do vídeo para os amigos, colegas, conhecidos que vocês saibam que tenham interesse nesse assunto. Né? E também não esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem aí um botão inscrever-se. A vantagem de ser inscrito, primeiro, é que é gratuito, e segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio YouTube avisa por e-mail os inscritos no canal. Então você sempre vai ficar sabendo em primeira mão quando um novo vídeo for publicado. Valeu? Vamos lá para o Axis então, praticar um pouquinho e fazer 2 consultas. Quais consultas nós vamos fazer? Só um minutinho que está lento para trocar a minha tela aqui. Aí. Primeiro exemplo, que é o exemplo 03. Ô, Júlio, como é que o primeiro é o 03? Porque o 01, 02 foi na lição anterior. Essa é o 3 e o 4. Próxima lição, o 5 e o 6.
e assim por diante. Então, nosso exemplo 03 é criar uma nova consulta baseada nas tabelas pedidos, detalhes do pedido, clientes, produtos e categorias. Devem ser incluídos os seguintes campos: número do pedido, nome da empresa, data do pedido, data do envio, país de destino e cidade de destino da tabela pedidos. Um campo para o cálculo total para cada item de cada pedido. Especificar um critério para que sejam exibidos apenas os seguintes pedidos. Todos os pedidos, com exceção dos pedidos que tenham pelo menos um item com produto das categorias laticínios ou condimentos, para o ano de 1997, e todos os pedidos que tenham pelo menos um item com produto das categorias laticínios ou condimentos para o ano de 98. Veja que o primeiro critério é negado laticínios ou condimentos, então nós vamos ter que usar os operadores negado e em, ou negado e in, né, ou not in, e no segundo vamos ter que usar apenas o em, que é para incluir os que têm categorias laticínios ou condimentos. Classificar em ordem crescente do campo país e destino e fazer com que seja exibido o total geral por pedido e não por item do pedido. Aí entra em campo a linha totais e aquelas opções de agrupar. Salvar a consulta com o nome de exercício 03. E temos mais uma consulta que nós vamos criar e fazer passo a passo, que é criar uma nova consulta baseada na tabela pedidos e clientes. Deve ser incluídos os seguintes campos: número do pedido, nome da empresa, data do pedido, via, frete, país, destino e cidade de destino. Todos esses campos da tabela pedidos. Especificar um critério para que sejam exibidos apenas os seguintes pedidos. Todos os pedidos do Brasil, com exceção dos pedidos para São Paulo, mais todos os pedidos independentemente do país e da cidade, porém os clientes em que a primeira letra do nome é uma vogal. Classificar em ordem crescente do campo país de destino, ok? Salvar a consulta com o nome de exercício 04. Vamos lá então para o Access fazer essas nossas duas consultas, passo a passo, critério a critério, para vocês consolidarem ainda mais essa questão das consultas, operadores e critérios em consultas. Vamos lá para o Access então? Bora trabalhar! Estou aqui na tela inicial do Access e vou abrir o banco de dados Norte Índia CCDB. Lá no slide eu passei para vocês o endereço para fazer o download deste banco de dados. Então, abri o Norte Índia CCDB. Se eu vier aqui nas tabelas, estão todas as tabelas do meu banco de dados. Então vamos criar a nossa primeira consulta, que é baseada na tabela pedidos, detalhes do pedido, clientes, produtos e categorias. Então vamos lá, criar, temos aqui consultas, clicamos nesse botão design de consulta. Aí a primeira coisa que ele me pergunta é quais tabelas farão parte da consulta. Então nós vamos lá, tabela pedidos, dá um clique duplo, ela vai lá para a consulta. Detalhes do pedido, clique duplo, e vejam que ela já traz o relacionamento entre as tabelas. Detalhes do pedido, clientes, produtos e categorias. Essas 5 tabelas, clica em fechar, vejam que não tem nenhuma tabelinha solta, né? Todas as tabelas são relacionadas com as demais. Até poderia mudar a posição aqui, ó, colocar pedidos aqui, detalhes do pedido aqui, enfim. Mas não tem tabelinha solta. Essa é a primeira regra das consultas. Não pode ter tabela solta. Quais campos eu vou adicionar? Número do pedido da tabela pedidos. Então, é só vir aqui e dar um clique duplo, né? Ele já traz aqui para baixo. Poderia arrastar também, como vocês preferirem. Nome da empresa da tabela clientes. Data do pedido da tabela pedidos. Data do pedido. Tá aqui. Data de envio da tabela pedidos. País de destino da tabela pedidos. Vamos descer um pouquinho aqui. País de destino. Cidade de destino da tabela pedidos. Cidade de destino. E um campo para cálculo do total para cada item de cada pedido. É aquela fórmula que nós já usamos no exemplo anterior,
que é quantidade vezes preço unitário vezes 1 menos o desconto. Só que tem um detalhe importante. Observem que o campo preço unitário, ele tem tanto na tabela produtos quanto na tabela pedidos. E aqui é uma dúvida que eu recebo às vezes, por que, Júlio, ter na tabela detalhes do pedido? Por que ter na tabela detalhes do pedido preço unitário se eu já tenho preço unitário na tabela produtos? E a resposta é simples. Eu tenho preço unitário aqui para registrar o preço de venda no momento em que aquele pedido foi feito. Porque amanhã depois o produto pode ser reajustado, pode ter um preço unitário diferente. E se eu não tiver registrado na tabela detalhes do pedido, eu só vou ter o último preço unitário e não o preço no momento da venda, que é o que eu preciso ter registrado no momento da venda por questões de totais de vendas por período, por cliente, questões tributárias, enfim, tem que ter o registro de por quanto foi vendido cada item na data do pedido. Então, por isso que tem aqui. Nesse caso, quando numa fórmula eu vou usar uma coluna que ela existe em mais de uma tabela, eu tenho que usar aquela nomenclatura completa que eu já falei para vocês numa lição anterior. Tem que ser o nome da tabela entre colchetes, ponto, o nome do campo entre colchetes. Por quê? Porque senão na hora de executar a consulta, o Axis vai abrir uma janelinha pedindo qual o valor do preço unitário. Por que ele se perde? Porque ele não sabe de qual tabela pegar, porque tem 2 tabelas que fazem parte da consulta. Por isso que eu tenho que usar a nomenclatura completa, o nome da tabela, ponto, o nome do campo. E entre colchetes o nome da tabela, entre colchetes o nome do campo. Para indicar para o Axis, só pegue o preço unitário da tabela detalhes do pedido. Então vamos lá. Vou clicar com o direito aqui, vou dar um zoom para colocar a nossa fórmula de cálculo aqui. Primeira parte da fórmula é o nome. Vou colocar aqui total pedido. 2 pontos. Lembrando que o que vem antes dos 2 pontos, vocês que escolhem. Pode ser qualquer coisa. Deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui para ficar mais fácil de visualizar. Deixa eu botar um 14 aqui, vamos ver se melhora. Agora sim. Aí fica melhor de visualizar, né? Então, o que vem antes dos 2 pontos, ABC, Xuxa, 1, 2, 3, qualquer coisa. Agora a fórmula. Parênteses. Quantidade. Quantidade eu não preciso especificar de qual tabela é, porque só tem na tabela detalhes do pedido. Não tem em nenhuma outra tabela. Vezes, agora que vem o detalhe. Eu tenho que pôr o nome da tabela antes, que é a tabela detalhes do pedido, fecha colchetes, ponto, e o nome do campo, preço unitário, fecha colchetes, fecha parênteses. Então isso aqui tudo, ó, primeiro o nome da tabela e depois o nome do campo, o nome da tabela entre colchetes, o nome do campo entre colchetes, eu indico claramente para o Axis que é para ele pegar o valor do campo preço unitário da tabela detalhes do pedido. Perfeito? Então, quantidade vezes preço unitário, vezes, abre parênteses, 1 menos o desconto. Desconto não preciso informar de qual tabela é, porque só tem na tabela detalhes do pedido, não tem em nenhuma outra tabela. Fecha o parênteses, está aí a nossa fórmula de cálculo. Quantidade vezes o campo preço unitário da tabela detalhes do pedido, vezes 1 menos o desconto. Ok. Está aí o nosso campo calculado, está aí a nossa consulta com os campos que nós queremos. Agora eu posso agrupar por isso tem a linha totais, mando agrupar todos e apenas aqui eu aplico uma soma. Com isso, por enquanto, se eu executar a consulta, venho aqui em modo de exibição, opa, detalhes, ó, viram como eu digitei um D a mais ali, ele já não entendeu e ele vem como um parâmetro. Isso foi bom apenas para ilustrar. Então vamos voltar na fórmula aqui, direito, zoom, ó, ali, ó, tem um D a mais, ó, detalhes do pedido, botei com 2 Ds, ele já não entendeu porque não tem uma tabela com esse nome. Então, escrevo correto, detalhes do pedido, ok? Agora sim, se eu executar a consulta, só clicar no modo de exibição, ele simplesmente vai trazer cada pedido, os dados de cada pedido e o valor total para o pedido, apenas isso. Mas agora eu quero aplicar os meus critérios.
Como é que eu faço? Vamos começar pelo primeiro critério, que é todos os pedidos, com exceção dos que tenham pelo menos um item com produto nas categorias laticínios ou condimentos para o ano de 1997. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso do campo, para aplicar o critério, de dois campos que eu vou criar aqui. O primeiro é um que eu vou extrair apenas o ano da data do pedido. Vou usar o zoom novamente, né? Clico com direito, zoom, muito bem. O que vem antes do dois pontos, eu que escolho. Vou colocar aqui, ano do pedido, dois pontos. Aí vou usar a função ano, que nós já estudamos nas lições anteriores, para extrair apenas o ano do campo data do pedido. É tudo junto, tem que colocar aqui exatamente como está na tabela. Então, esse aqui eu vou extrair apenas o ano e vou desmarcar aqui. Tá? Por que eu vou desmarcar? Porque quando eu tenho agrupar por e tenho um campo que eu quero que seja como critério, aqui eu tenho que escolher onde. Então vamos supor que eu queira só os pedidos para 1997. Como a coluna aqui está retornando só o ano, eu colocaria como critério 1997 e mandava executar. Aí, ó, somente pedidos para o ano de 1997, total do pedido. Mas para o nosso primeiro filtro ainda falta uma parte, que é pedidos para o ano 2097, mas que não tenham nenhum item nas categorias laticínio ou condimentos. Como é que eu faço isso? Por isso que eu coloquei aqui categorias. Eu vou adicionar o nome da categoria, vou desmarcar aqui. Ao invés de agrupar por, eu vou colocar onde. E vou colocar o critério. É negado ser laticínio ou condimentos. Eu coloco aqui negado em, entre aspas, né? Porque é um valor, um critério de texto, laticínios, fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas, condimentos. Então, pode retornar todos, menos aqueles em que algum item tenha laticínios ou tenha condimentos. Vamos ver se ele retorna certinho. Mando executar. Antes ele tinha 430 pedidos, agora só 375. Então, realmente ele está trazendo somente os pedidos para o ano de 97 e em que nenhum item do pedido seja da categoria laticínio ou da categoria condimentos. Muito bem, já temos o nosso primeiro conjunto de filtros. Agora nós temos que aplicar o segundo. Volta aqui, clica em modo de exibição, vem no modo design. Agora nós temos um segundo conjunto de critérios que é independente do primeiro. Então ele tem que ir numa segunda linha para ser ligado por um ou. O que é o segundo critério? Ano 1998. E ao invés de negado laticínios e condimentos, eu quero aqueles que sejam de laticínios ou condimentos. Então eu vou colocar in, abre parênteses, laticínios, fecha parênteses, ponto e vírgula, abre aspas, condimentos, fecha aspas, fecha parênteses. Então eu quero todos para o ano 97, menos os que tenham um item pelo menos do pedido das categorias laticínios ou condimentos, e todos para o ano de 98 e que tenham pelo menos um item das categorias laticínio ou condimentos. Se eu venho aqui e mando executar, clica em modo de exibição, ó, já passou de 300 e poucos que era antes para 507, tem os pedidos de 97 e tem os pedidos de, nós formos descendo mais, 98, somente aqueles em que pelo menos um item é da categoria laticínios ou da categoria condimentos. Vamos ajeitar essa coluna aqui, volta lá para o modo, clica na flechinha aqui, modo design. Como é que formata aqui o total do pedido, vocês lembram? Clica com o direito, propriedades, tem aqui ó, formato, escolhe moeda, casas decimais, digita 2, ou escolhe na lista, né?
quantas casas decimais você quer. Fecha a janela de propriedades, executa, agora tá bonitinho. Tranquilo então, pessoal? Somente os pedidos para 97 que não tem nenhum item do pedido da categoria laticínios ou condimentos e os pedidos para 98 que tem pelo menos um item da categoria laticínios ou da categoria condimentos. Com isso, nós atendemos o nosso primeiro exemplo, só falta salvar ele como exercício 03. Criou a consulta, para salvar, clica no disquetezinho, digita o nome, exercício, espaço, tracinho, espaço, 03. Ok. Revisando os itens importantes dessa consulta. A fórmula de cálculo, clico aqui com direito zoom. Opa, não é nessa coluna. Nessa aqui, direito zoom. Quando tem um campo que pertence a mais de uma tabela, tem que pôr nesse formato. O nome da tabela entre colchetes, ponto, o nome do campo entre colchetes, para indicar o axis, que é o campo preço unitário, da tabela detalhes do pedido, e não da tabela produtos. Criamos também uma coluna, direito aqui, zoom, somente para extrair o ano da data do pedido. E como nós usamos agrupar por e somamos aqui nesse total, os campos que forem usados como critério, eles têm que ter na linha total escolhido o operador onde e não estar marcado para serem exibidos. Ok, pessoal? Beleza? Acho que para esse primeiro exemplo ficou de muito bom tamanho. Vamos agora para o nosso segundo exemplo proposto. Vamos lá então. Fechar o exercício 03 e vamos criar o exercício. Exercício ou exemplo? Estou procurando o nome da consulta aqui, não acho. Aqui, ó. O exercício 03 nós criamos. E vamos criar a consulta que é o exercício 04. Fecha então o exercício 03 e agora vamos criar o exercício 04 do zero. Vamos lá. Muito bem, vamos então para a nossa segunda consulta, que é uma consulta baseada na tabela pedidos e clientes. Tem vários campos da tabela pedidos e nós queremos aplicar alguns filtros. Todos os pedidos do Brasil, com exceção de São Paulo, e todos os pedidos independentes do país e de cidade para clientes em que a primeira letra do nome seja uma vogal. Ok? Muito bem. Vamos então criar essa nova consulta. Ela vai ser baseada na tabela pedidos e na tabela clientes. Então clica aqui na guia criar. Aqui onde tem consultas, design da consulta. Vamos adicionar a tabela pedidos, clique duplo. E a tabela clientes. Depois de adicionar, fecha. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ficar mais no meio da tela, né? Um pouquinho mais até. Beleza. Vamos adicionar um número do pedido. Deixa eu só diminuir um pouco aqui, aumentar um pouco aqui. Puxa para cá. Só para ficar mais fácil de visualizar, né? Diminuir um pouquinho mais e aqui. Pronto. Queremos o número do pedido da tabela pedidos, clique duplo. Nome da empresa da tabela clientes, nome da empresa. Data do pedido da tabela pedidos. Via. Frete da tabela pedidos. País e cidade de destino. País de destino, cidade de destino. Opa, não pegou meu clique duplo. Agora sim. Está aí os campos. Aí o primeiro critério. Todos os pedidos para o Brasil, com exceção dos que são para São Paulo. Então, país de destino. Só vim aqui colocar Brasil na linha critérios, né? E a cidade, como é um conjunto de critérios ligados, eu tenho que colocar eles na mesma linha. Brasil menos São Paulo. Então, aqui em cidade, pode colocar diferente de São Paulo, sempre entre aspas, como é um critério de texto, ou ao invés do diferente, pode colocar negado. Negado São Paulo. Qualquer um dos dois vai funcionar. Então eu devo obter, com esse primeiro conjunto de critérios, todos os pedidos do Brasil, menos os pedidos de São Paulo. Vamos ver se é verdade? Vem aqui no modo de exibição, clica, vai executar a consulta e vai mostrar o resultado.
pedidos para o Brasil e tem Rio de Janeiro, Resende, Campinas, mas não tem São Paulo. 52 pedidos. Está funcionando nosso primeiro conjunto de critérios. Agora volto, clica aqui na flechinha para baixo, modo design, para o nosso segundo conjunto de critérios, que é independente do primeiro. Então não vai ter filtro para país nem para cidade, mas eu quero apenas os clientes em que a primeira letra do nome seja uma vogal. Então é aqui no campo nome de empresa e é na segunda linha, na linha OU, ó, porque é independente do primeiro conjunto de critérios. E aqui entra o operador like em conjunto com aquela, quando eu quero definir diferentes letras para uma diferente posição da string que eu estou colocando como critério. Clico com o direito aqui, zoom. Como é que eu vou colocar isso? Vai ser assim, ó, like, ou o operador como, né? Aí entre colchetes, as letras que eu quero que sejam as primeiras letras aceitas. Vogais, é o nosso caso, A, E, I, O, U. Eu poderia colocar o A com acento, E com acento, I com acento, O com acento e o U com acento. Tá? Então, tudo que tiver entre colchetes, ele vai entender. A primeira letra tem que ser uma dessas que está entre colchetes, tá? E o que vem depois não interessa. Então, asterisco. Então, entre colchetes, o que eu aceito como primeira letra, eu coloquei as vogais e vogais acentuadas, e o que vem depois não interessa. Opa, a expressão contém uma sintaxe inválida. Ele tem que vir entre aspas. Perdão, esqueci. Então, recapitulando, uso o like, que ele traduz para como, e tem que vir entre aspas porque é num campo de texto, e é o like, né? Então, entre colchetes, tudo que eu quero aceitar como primeira letra. A, E, I, O, U, o A, E, I, O, U com acento. Fecha colchetes, o que vem depois não interessa, asterisco, e fecha as aspas. Então, o primeiro conjunto vai retornar todos os pedidos para o Brasil, menos São Paulo, e o segundo, todos os pedidos cuja primeira letra do nome da empresa é A, E, I, O, U com ou sem acento agudo, tá? Independentemente do país e da cidade. Vamos ver se funciona? Clica aqui em modo de exibição, ele vai executar e mostrar. Olha aí que beleza. Está trazendo pedidos para a Alemanha e Berlim, por quê? Porque a primeira letra é A. Pedidos para o México, por quê? Porque a primeira letra do cliente é A. Então, aquele meu segundo critério é a primeira letra do nome da empresa é A, E, I, O, U, independentemente do país. Tem um aqui com G, só pode ser para o Brasil, porque daí ele pega aquele primeiro conjunto de critérios. Para o Brasil, menos para São Paulo. Ah, ó, do G em diante, do E, do... Aqui não, tudo que não for vogal a primeira letra, certamente está retornando por causa daquele primeiro conjunto de critérios. Brasil, mas não pode ser São Paulo. Aqui, ó, o que a primeira letra é E, ó, já não é do Brasil. Pode até ter algum que a primeira letra seja A, E, I, O, U e do Brasil, sem problema nenhum, daí cai naquele segundo conjunto de critérios. Ok, pessoal? Eu acho que tranquilo, né? Não tem muitos mistérios, mas sempre é bom revisar esses detalhes todos, tá? Então, recapitulando, na primeira linha de critérios, Brasil, negado São Paulo, e na segunda linha, como, abre asterisco, abre aspas, né? Vou dar um zoom aqui. E aí, entre colchetes, o que eu quero aceitar como primeira letra, fecha colchetes, asterisco para indicar o que não importa o que vem depois da primeira letra, fecha as aspas. Vamos salvar a nossa consulta? Clica no disquetezinho. Vamos salvar ela como exercício 04. Digita o nome, exercício, tracinho, 04. Ok. E fecha a nossa consulta. Se nós viermos aqui nas consultas desse nosso banco de exemplos, já tem as 4 consultas que nós fizemos. 2 na lição no vídeo 50 e essas outras 2 no vídeo 51. Valeu, pessoal? Obrigado por terem me acompanhado até aqui nessa lição. Espero que os exemplos tenham sido úteis, vocês possam ter revisado o que já sabiam e aprendido coisas novas.
Desejo um excelente estudo a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Agradeço por terem me acompanhado até o final nessa lição e reforço aqui para vocês que os exemplos dessa lição 50 até a última lição dessa série, que serão 100 ou mais lições, são todos baseados em exemplos práticos contidos nesse livro aqui de minha autoria. Aprenda com Júlio Battisti, Access 2010 Avançado, Macros e Programação VBA, Guia Prático. Ele é hoje o livro de Access 2010 Avançado mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum livro de Access 2010 Avançado que venda mais do que esse aqui. Ele é um livro com 828 páginas, bem completo, bem detalhado. E para você que me acompanha aqui no YouTube, que assiste meus vídeos, eu preparei uma oferta bem especial. Nesse endereço aqui, você consegue comprar o livro com 50% de desconto em relação ao preço normal dele de capa e ainda recebe 12 bônus, que são videoaulas, incluindo mais de 71 horas de videoaulas de Excel e Access, que na próxima tela eu mostrei para vocês quais são esses bônus que vocês recebem. Tem aqui um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel, um segundo pacote com 3.167 e-books com cursos variados de informática, e aí tem videoaulas, mais de 30 horas de videoaulas de Excel, incluindo programação VBA e macros no Excel, e mais de 30 horas de videoaulas de Access do básico até o avançado. O livro é enviado normalmente via correios, você faz a compra usando esse endereço aqui, lá você vai poder calcular o frete, ver as formas de pagamento, opções de parcelamento, etc. E os bônus você recebe via download, você recebe links para fazer o download, depois de confirmado o pagamento do livro. É o pagamento do pedido que você fizer. Garanto para vocês que é um excelente material, tanto de estudo quanto de referência, e tem muito conteúdo, afinal são mais de 800 páginas. Então, se alguém estiver interessado, é só acessar esse endereço aqui, tem todas as informações. Valeu? Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal para serem avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo é publicado. Tem um botãozinho quadradinho aí, inscrever-se, fundo vermelho e letra branca. É só clicar nesse botão e confirmar. Sempre que eu publicar um novo vídeo, o próprio YouTube avisa todos os inscritos que tem vídeo novo no canal. Utilize o campo comentários para deixar as dúvidas, sugestões, críticas, comentários, elogios, enfim. O campo de comentários, que está abaixo do vídeo, né? Ele serve como um bate-papo para a gente trocar informações e todos aprendermos junto. Me ajudem na divulgação desse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso. Na descrição, vocês podem pegar, copiar toda a descrição que está abaixo do vídeo, compartilhar ou no Facebook, no Google+, no YouTube, no Instagram, mandar por e-mail para amigos que vocês saibam que têm interesse no assunto. Então me ajudem aí na divulgação, pessoal. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais lições gratuitas eu trago aqui para vocês. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui e até a próxima lição.